Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Magnificat, esse belíssimo hino que, segundo São João Eudes, é o hino do coração imaculado de Maria. O coração de Maria se expressa em toda a sua plenitude. São as palavras mais detalhadas, longas, íntimas e delicadas que nós temos do coração de Nossa Mãe Santíssima. Se nós queremos conhecer o coração de Nossa Senhora, precisamos meditar muitas vezes o Magnificat. E é por isso que a igreja reza o Magnificat todos os dias. Na oração de vésperas, na parte da tarde, a igreja reza esse hino da Virgem Santíssima. A igreja quer unir o seu coração a esse coração imaculado que exulta de alegria. E o que é que nós vemos nesse hino do coração de Maria? O que é que isso pode nos ajudar a celebrar o Natal? Vejam, é um hino de exultação, é um hino de louvor, de glória a Deus. Antes mesmo de os anjos pronunciarem o seu glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, Nossa Senhora faz o seu hino. Esse é o glória que vem do coração dela. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O coração de Maria exulta, dá glória a Deus. Por quê? O que é que aconteceu? Qual é a causa de tamanha exultação, de tamanha alegria? Por que é que o coração dela explode, poderíamos dizer, de tanta felicidade? Porque ele olhou para a humildade de sua serva. Veja, nós podemos aqui fazer um contrastar. Deus olhou para a humildade de sua serva e logo em seguida ela diz assim, que Deus mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração. É um contraste. Aqui nós temos o grande soberbo, que é Satanás. O grande contrário, inimigo de Deus. E aqui a serva, a humilde. A humildade de Maria que contrasta com a soberba de Satanás. Para a serva humilde, Deus olha e faz maravilhas. Para Satanás soberbo, Deus manifesta a força do seu braço. E qual é a consequência? Qual é o problema? O que é que padecem os soberbos? Vamos primeiro olhar para Satanás, depois a gente volta a olhar para Nossa Senhora. Vejam, o que é uma pessoa soberba? Vamos definir aqui, porque se a gente não tem ideias claras, a gente não consegue nem meditar, não é? Uma pessoa soberba, hiperefania, é a palavra do original grego. Uma pessoa soberba não é simplesmente uma pessoa vaidosa. O que é uma pessoa vaidosa? Uma pessoa vaidosa é uma pessoa que quer ter uma glória vazia, né? Vanglória. É a pessoa que ela sabe que ela é feia, mas ela vai e ajeita o cabelo, põe um reboco na cara, né? Veste uma roupa cheia de enchimentos, aperta daqui, estica de lá, ela vai e faz um personagem para receber aplauso do mundo, né? Olha como você é linda, olha como você é maravilhosa. Isso é vaidade. A vaidade, de uma forma geral, não chega a ser pecado mortal. De uma forma geral, a vaidade é pecado venial.
Porque a vaidade está baseada no fato de que a pessoa não se ama. É uma falta de amor próprio. A pessoa não gosta do que ela é, então ela vai e põe uma máscara. Você vê claramente que existe uma diferença quando... Eu digo isso sobretudo para as mulheres, mas os homens também padecem disso. Mas você vê a diferença entre uma mulher quando ela se veste bem, de forma elegante, porque ela está celebrando o que ela é. E você vê quando uma mulher se veste mascarada, porque ela quer ser outra pessoa. Não sei se dá para notar a diferença enorme. A pessoa que se veste de forma elegante está contente com o que ela é. O vestir-se de forma elegante é simplesmente você celebrar. É uma caridade com os outros. É muito bom falar com uma pessoa que se apresenta de forma decente, delicada, discreta. Agora, tem aquela pessoa que se odeia. Eu quero ser outra pessoa, eu não quero ser isso que eu sou. Então, se eu sou careca, eu vou e ponho peruca. Se eu tenho um defeito no rosto, eu vou e ponho uma máscara. Se eu tenho uma dificuldade no meu corpo, eu vou e disfarço. Às vezes eu disfarço costurando a roupa. Às vezes eu disfarço costurando a própria pele, com cirurgias. A pessoa não se ama. Ela não quer ser o que ela é. Ela quer ser outra coisa. Isso é vaidade. Não é isso que Satanás é. Satanás não sofre de baixa autoestima. Satanás, ele se acha melhor do que Deus. Ele não é alguém com baixa autoestima que põe uma máscara para se sentir melhor. Ele é alguém que verdadeiramente senta no trono soberbo para julgar Deus. Deus está errado, eu é que sei como deveria ser. E vejam que essa mordida de Satanás, essa mordida da serpente, está presente na humanidade inteira. São Gregório Magno nos recorda que a soberba, ele não elenca a soberba entre os 7 vícios capitais, entre os 7 pecados capitais. Por quê? Porque a soberba é o pecado capital que é a raiz de todos os outros pecados capitais. É um super pecado capital. Ele é a raiz da vaidade, ele é a raiz da preguiça, ele é a raiz da luxúria, ele é a raiz da gula, ele é a raiz da ira, ele é a raiz de tudo, de todos os outros pecados capitais. Tudo vem da soberba, tudo vem do fato que nós fomos mordidos pelo pecado. A serpente soberba, Satanás, nos mordeu e nós, cada vez que pecamos, sentamos no trono e dizemos: Deus está errado, proibindo isso aqui. Eu é que sei o que é bom para mim, vou seguir minha cabeça. Vejam se não é exatamente isso que nós fazemos, talvez não explicitamente, talvez não conscientemente, mas cada vez que nós pecamos, nós fazemos isso. Cada vez que nós pecamos, mesmo não conscientemente, mesmo não advertidamente, é por isso que é um pecado capital, não é um pecado atual. Para ser um pecado atual de soberba, você precisa ter advertência e consentimento. Se a gente tivesse advertência e consentimento, a maioria de nós não pecaria de soberba. Se alguém dissesse assim, se viesse a advertência, Deus está errado, etc e tal, viesse esse pensamento, você diria, Deus me livre, renuncio, cai fora. Você já ia renunciar a esse pecado imediatamente. O pecado capital, ele não é um pecado atual de soberba, ele é uma tendência. Por isso a palavra pecado não é muito adequada. Eu prefiro dizer a palavra doença espiritual. É uma doença espiritual. Não é que você peca de soberba, mas você tem uma tendência soberba. Você tem uma inclinação soberba. E a inclinação é de julgar Deus. Você olha para o cenário do país e você começa a pensar coisas loucas do tipo, se eu fosse Deus eu não teria feito assim.
Veja que você está julgando Deus. Ou então você fica questionando Deus. Onde está Deus nessa hora? Eu rezei, fiz novenas, me despedacei diante do altar, fiz 1000 ave-marias, fiz isso, fiz aquilo. Onde está Deus? Que não me responde. Veja, você está sendo soberbo. Você está julgando aquele que, na verdade, é quem julga você. E por isso, então, Nossa Senhora diz no seu hino: dispersit superbos mente cordis sui. Deus dispersou os soberbos nos pensamentos do seu coração. Se você é humilde e você vê que Deus é sábio, bom e que Ele pode tudo fazer, você confia nele, na sua humildade, e você vai para um lugar só. Se você, ao contrário, é soberbo e começa a julgar Deus, se eu fosse Deus, não haveria pobres no mundo. Se eu fosse Deus, não haveria doença no mundo. Se eu fosse Deus, não haveria tal e tal coisa. Você vai julgando Deus. Aí você vai e escolhe o pecado. Você diz, Deus diz que isso é pecado, mas para mim não é pecado. Deus diz que isso faz mal, mas eu acho que não é tão ruim assim. Não vamos ser tão radicais. Não vamos ser tão fanáticos. Está escrito na Bíblia que leva para o inferno, mas você acha que Deus vai levar alguém para o inferno por um pecadinho desses? Então você julga as coisas de Deus. Você se põe no lugar de Deus. E por isso você vira uma barata tonta. É isso que Nossa Senhora está dizendo. Dispersit superbos. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Uma hora você quer que Deus lance raios punindo todos os pecadores. Outra hora você quer morrer porque você não tem mais esperança. Uma hora você quer matar os outros, outra hora você quer se matar. Uma hora você quer se entregar aos prazeres, etc. Outra hora você não tem prazer nenhum pela vida e quer ficar no fundo da cama e quer que o mundo desapareça. Você é disperso. Por quê? Porque você quer seguir sua cabeça louca. No original grego está escrito que Deus dispersou os soberbos na dianoia, na mentalidade, na mente, na forma de julgar, de discernir, no discernimento do seu coração, cardia, da alma. Ou seja, a sua alma fica perdida. Quando você não se humilha diante de Deus, quando você começa a julgar Deus, o que acontece é que você se torna louco. E por isso você vê as pessoas enlouquecidas, ensandecidas completamente. Vamos olhar para Nossa Senhora para aprender qual é a atitude que nós devemos adotar nesse Natal e sempre em nossas vidas. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Algumas pessoas não querem traduzir assim, né? Por quê? Porque Nossa Senhora está dizendo que ela é humilde. As pessoas dizem assim, bom, se o humilde diz, eu sou humilde, isso só pode ser um ato de soberba. Não é? Mas acontece o seguinte, Nossa Senhora não tem um pecado original. E a humildade, como nos recorda Santa Teresa, é a verdade. Andar na humildade é andar na verdade. Ela está vendo, Nossa Senhora está reconhecendo, a luz de Deus está iluminando a alma dela, e ela está enxergando que o que mais atraiu a Deus nela não foi certas qualidades. Não é assim, Deus olhou para o coração de Maria, viu o grande amor e então se jogou nela e se encarnou. Não. Deus olhou para Maria, viu que ela era imaculada e então se encarnou no coração dela. Não.
Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que a humildade tem uma atratividade para Deus. Vamos usar uma palavra inadequada, mas você vai entender. A humildade seduz Deus. Quando você se humilha diante de Deus, é isso que o atrai. Quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Deus não consegue ver um coração humilde sem que Ele mergulhe nesse coração com os dons do Espírito Santo, mergulhe nesse coração e faça nesse coração um coração semelhante ao coração de Cristo. O coração de Maria é o coração de Cristo. Nenhum coração é mais humilde do que o de Jesus. Se nós vamos censurar Nossa Senhora, porque ela disse, Deus olhou para a humildade de sua serva, nós vamos ter que censurar Nosso Senhor também, que diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Nosso Senhor não mente, Ele de fato é humilde. E a humildade é a verdade. Ninguém mais humilde do que o humílimo coração de Nosso Senhor. Depois de Nosso Senhor, o coração de Nossa Senhora. Humílima, serva, escrava. Ela viu que embora ela tenha todas as graças, a plenitude da graça, o anjo revelou isso a ela. Ave que charitomene, cheia de graça. Ave, criatura da graça transbordante e abundante. O anjo revelou isso a ela, e no entanto, ela, embora se saiba cheia de graça, ela sabe que não foi isso que atraiu a Deus, foi a sua humildade. E por isso Deus, no Natal, se humilha. Tende em vós, diz o 2º capítulo da carta aos Filipenses, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Embora fosse igual a Deus, não se apegou ociosamente a essa sua igualdade, mas se esvaziou a si mesmo. Ex inanivit. E se humilhou. Humiliavit semetipsum. Humilhou a si mesmo. Jesus é a humildade. E por que Deus ama a humildade? Porque é a humildade dos filhos e das filhas que reconhecem que tudo receberam do Pai, que tudo é graça, que nada do que eu sou e tenho é mérito meu, porque até a possibilidade de merecer é uma graça. Deus nos dá a graça de poder merecer alguma coisa. Tudo é graça. Tudo, absolutamente tudo. Então, qual é a atitude que nós devemos ter no Natal? Ao invés de você se mascarar vaidosamente, ao invés de você querer ser outra pessoa como os vaidosos, ao invés de você se sentar no trono para julgar a Deus como os soberbos, nesse Natal, diga, Deus tem razão. Ele é Deus, eu não sou nada. Ele é sábio, eu sou ignorante. Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que é bom para mim, para a minha família, para o Brasil, para o mundo. Lance suas preocupações no coração de Deus. Como nos recorda a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus nos diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. No Magnificat diz, ele pegou os soberbos, no poder de seu braço, eles ficaram tontos, dispersos na mentalidade do seu coração. A carta aos Hebreus diz, antes que o braço de Deus desça, se humilhe debaixo da mão dele. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus.
lançai sobre ele as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós. Humilhação. Se humilhe diante de Deus. Vejam, de nada serve eu aqui querer me humilhar diante de vocês. Qualquer ato de humildade que eu fizer diante de vocês será um ato de soberba, de vaidade. Mas se eu, na oração, na intimidade, como Maria aqui está rezando, ela está nos dando um vislumbre, um olhar para a sua intimidade. Como é que Nossa Senhora rezava? Ela está nos dando a conhecer um pouco da sua intimidade, do seu coração. E ela se humilha debaixo de Deus. E ela sabe que isso é sedutor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. É isso que atrai Deus. Se o Brasil se humilhar diante de Deus, Ele fará maravilhas, porque santo é o seu nome. Não quer dizer que Ele vai fazer o que você quer. Porque aí você está sendo soberbo. Você está sentando na cátedra e dizendo: Deus, é o seguinte, eu estou com a lista aqui do que você precisa fazer, porque eu sei o que é bom para o Brasil. Você não sabe. Não é isso. Eu sei o que é bom para minha família, Deus não sabe. Não é isso. Eu sei o que é bom para mim, Deus não sabe. Não é isso. Se humilhe. Quais são os vícios, quais são os pecados que você continua fazendo porque você julga Deus e diz: ah, não é tão assim. É Natal, está na hora de você se livrar disso. Está na hora de você se confessar e chegar e dizer: Deus sabe, eu não sei. Se eu acho que é bom e Deus está dizendo que é mal, eu tenho que detestar essa coisa, porque Deus sabe o que é bom. Pare de julgar Deus, porque isso dispersa o seu coração soberbo. E o castigo do soberbo vem com a sua própria atitude. Satanás, soberbo diante de Deus, caiu no inferno, sim, porque Deus o castigou, mas caiu no inferno porque já é inferno o que ele escolheu. O que ele escolheu, julgando Deus, é o inferno, é a dispersão total do coração. Nosso coração se dilacera, se rompe, se parte, se perde, quando nós tomamos atitudes soberbas. Então, vou fazer aqui uma analogia boba. As analogias que eu sou capaz de produzir são bobas. No mundo secular, muitas criancinhas, na noite de Natal, vão colocar seus sapatinhos, suas meias, na lareira, na janela, onde for, para receber o presente de Papai Noel, achando que o sapatinho vai atrair uma bondade e um presente. Pois bem, nesse Natal, coloquemos o sapatinho da nossa humildade na lareira de Deus. Ele será atraído. Ele virá. Me permitam o exagero de expressão, a hipérbole. Deus não resiste a um coração humilde. Deus se sente seduzido por um coração humilde. Se humilhe. Ponha o seu nada diante de Deus e diga: eu não sei o que é bom para mim. O Senhor sabe. Eu nem sei o que pedir. Escreva para Deus, dizendo assim, como as crianças que escrevem para o Papai Noel, dizendo: Papai Noel, nesse Natal eu quero uma bicicleta. Escreva para Deus: meu Deus, nesse Natal eu não quero pedir, porque eu não sei o que é bom para mim. Eu sou ignorante,
mau e impotente. Vós sois sábio, bom e poderoso. O que é que eu quero pedir? O que é que eu quero ensinar ao Senhor dos Senhores? Que lição é essa que eu quero dar ao meu Deus? Nenhuma. Olhai, Senhor, eu me humilho diante de vós. Mãe Santíssima, dai-me um coração semelhante ao vosso, para que eu possa, humilde, me jogar diante de Deus e Ele faça o que Ele quiser. E então o poderoso fará em nós maravilhas. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. Quantas vezes você caiu? Você está terminando o ano de 2022 querendo desistir de você? Se humilhe. Se lance. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre Ele as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós.